Oi, oi, meus amores! Como é que vocês estão? Nós teremos aula de língua portuguesa. Hoje nós vamos estudar sobre o som da letra H. Na verdade, a gente vai estudar sobre o som que a letra H não tem. Todas as vezes que a letra H inicia uma palavra, ela não tem som. Você sabia disso? Por exemplo, herói, hambúrguer. Reparem numa coisa. A letra H, quando inicia uma palavra, sempre vem antes de uma vogal. Ela sempre vem seguida de uma vogal. Vamos relembrar quais são as vogais? A, E, I, O, U. Coloquei aqui para vocês lembrarem. Então, toda vez que a minha frase inicia com H, depois do H vem uma vogal. Horta, aras. Você sabe o que é um aras? Aras é o lugar onde o cavalo mora, como se fosse o estábulo dos cavalos. Sempre que eu vou ler uma palavra que inicia com H, este H não tem som. Eu vou ler a palavra com o som da vogal que vai vir depois desse H. Por exemplo, história, hoje, hora, hotel, hospital, homem, harpa, hipopótamo, helicóptero. Então nós lemos as palavras simplesmente fingindo que o H não está ali e lendo com o som da vogal que vai vir depois desse H. Higiene, humano, era. Você sabe o que é era? Era é o nome de um tipo de uma planta que fica toda penduradinha assim nos vasos. É bem bonita essa planta. Os nomes das pessoas também podem começar com a letra H. Por exemplo, Helena. Alguém aqui assiste Carrossel? E conhece a professora Helena de Ciências? Tem uma amiga na nossa turma que também tem o nome que começa com H. Vocês lembram quem que é? Pensa aí um pouquinho que daqui a pouco eu falo. Outro exemplo de palavra que se inicia com H é hélice, habitação. E aí, lembraram quem que é a coleguinha de vocês que tem o nome que inicia com H? É a Heloísa. Oi, Elo! Eu só não coloquei Heloísa aqui porque eu não tinha uma foto sua, viu? Mas, prof, como é que eu vou saber quando a palavra começa com H se o H não tem som? Então, gente, isso é uma coisa complicada, viu? Na verdade, não tem como a gente saber quando a palavra começa com H ou não, porque simplesmente o H não tem som. Então, eu recomendo que você sempre pesquise no dicionário como se inicia essa palavra, caso você tenha dúvida. É claro que conforme nós vamos lendo os livros, escrevendo, nós vamos memorizando quais palavras começam com H e quais palavras não começam com H. Mas o dicionário é um bom aliado para nós tirarmos dúvidas sobre qualquer palavra. Muitas vezes eu consulto o dicionário. Esse dicionário aqui eu tenho desde que eu tinha a idade de vocês. Olha só, ele tá até com as páginas amarelas, porque ele tá bem velhinho. E esse dicionário, ele era do meu pai, eu herdei ele do meu pai. Eu acho o máximo eu ter um dicionário do meu pai, tem até aqui o nome dele. E a minha mãe, para me ajudar, como eu tinha dificuldade de encontrar as letrinhas aqui, gente, vocês não sabem o que minha mãe fez. Ela escreveu todas as letras aqui embaixo, ó, a letra que começa, então tem o A, depois o B, não sei se dá pra ver aí no vídeo. Ela escreveu aqui embaixo a letra que inicia todas as palavras da página. E ela fez isso em todas as páginas do dicionário. Mãe, obrigada por me ajudar, viu? Minha mãe assiste meus vídeos, viu, gente? Agora que você já viu algumas palavras que iniciam com H e já sabe que o H no início de frase não tem som, pegue o seu livro e abra na página 48 e 49. Nós vamos ler juntos. Página 48. Ortografia. H no início de palavra. Atividade 1. Descubra as palavras enigmáticas. Você vai ter que trocar os símbolos pelas letras correspondentes. O coração é o A. Então, aqui onde tiver o coraçãozinho, você vai colocar a letrinha A. E assim por diante. Depois que você trocar todos os símbolos pelas letras, você vai descobrir as palavras enigmáticas. Atividade 2. Leia o texto a seguir. A história de um herói, hoje eu quero lhe contar. É um homem destemido quando é hora de lutar. É um herói que salva a todos,
no incêndio lá do hotel. Ele enfrenta até leão, tigre, onça e cascavel. Quem escreveu esse poema foi o Pedro Bandeira, no livro Mais Respeito, Sou Criança. Copie do texto as palavras iniciadas com a letra H. Você vai observar quais palavras iniciam com a letra H. Leia o texto novamente. Depois você copia essas palavras que você observou. Letra B. Leia em voz alta as palavras que você copiou. O que você percebeu em relação ao som que a letra H representa nessas palavras? Você escreva a sua percepção. Isso aqui a prof já explicou. Atividade 3. Leia essas palavras em voz alta. Depois, complete as frases com elas. Nós temos hospital, hora, hotel, Henrique, hóspedes, Helena. E nós temos aqui 3 frases. Alguém é médica do tananana das crianças. Alguém acorda na mesma tananana todos os dias. O novo tananana da cidade foi inaugurado ontem e já recebeu muitos. Complete as palavras com as letras que faltam e depois leia-as em voz alta. Você vai observar as imagens e vai completar com as letras que está faltando. Entenderam? E aí, já estão craques nas palavras que começam com H? Sim, eu tenho certeza que sim. Agora eu vou contar uma história para vocês. Isso mesmo. Era uma vez uma menina. Essa menina gostava muito de usar uma capa que a sua avó havia feito para ela. Esta capa tinha cor vermelha. Por isso, essa menina era conhecida como Chapeuzinho Vermelho. A Chapeuzinho Vermelho morava na Floresta Encantada com a sua mãe. E as duas viviam felizes em sua casa. Um belo dia, a mãe de Chapeuzinho Vermelho pediu que ela levasse esta cesta de doces para sua vovozinha. E ela disse: filha, tome cuidado na floresta, vá direto para a casa de sua avó e não fale com estranhos. Tá bom, mamãe, pode deixar. E então, Chapeuzinho Vermelho foi andando pela floresta. Pela estrada fora eu vou bem sozinha, levar estes doces para a vovozinha. Ela mora longe, o caminho é deserto e o lobo mau tá sempre aqui por perto. De repente, Chapeuzinho Vermelho avistou algumas flores e resolveu colhê-las para levar para sua avó. Colheu uma, colheu duas, de repente... Que barulho é esse? Ela começou a escutar um barulho. De repente, apareceu um lobo e perguntou para ela: olá, menina, o que você está fazendo aqui? Eu estou colhendo um pouquinho de flores para levar para minha vovó junto com estes doces aqui da cestinha. Entendi. Mas que depressa, o lobo saiu correndo e foi na frente da Chapeuzinho Vermelho até que ele chegou antes da Chapeuzinho Vermelho na casa da vovó. Chegando lá, o lobo nem bateu na porta. Ele entrou correndo e avistou a vovó deitada em sua cama. Quando ele foi atacar a vovó, ele escutou alguém batendo na porta. Ai, meu Deus, quem era? Vovó! Eu trouxe uma cesta de doces pra você, vovó! O lobo, mais que depressa, pegou a vovozinha, escondeu ela dentro do armário e deitou em seu lugar na cama. Pode entrar, minha netinha! Então Chapeuzinho Vermelho entrou na casa e percebeu algo de estranho com a sua avó.
Vovó, parece que algo está estranho. Vovó, por que você está com esses olhos tão grandes? E a vovó respondeu: é pra te ver melhor, minha netinha. Vovó, mas por que você está com essa orelha tão grande? É pra te escutar melhor, minha netinha. Vovó, mas e esse nariz? Por que o seu nariz está tão grande? É pra te cheirar melhor, minha netinha. Mas, vovó, por que você tá com essa boca tão grande? É pra te comer! A Chapeuzinho saiu correndo. Quando, de repente, estava passando na estrada um caçador que foi logo depressa, salvou a Chapeuzinho e o lobo, muito esperto, saiu correndo e fugiu. O caçador libertou a vovó e os três puderam comer os doces que a Chapeuzinho Vermelho havia levado. Fim da história. O que a gente aprende com a história da Chapeuzinho Vermelho? Nós aprendemos que nós não podemos confiar em estranhos e nem falar com estranhos. E principalmente nós aprendemos que nós temos que obedecer a nossa mãe, porque a nossa mãe sempre tem razão. Gente, experiência própria, viu? Agora que vocês já relembraram a história da Chapeuzinho Vermelho, pegue o seu livro e abra na página 50. Vamos ler essas atividades. Página 50. Laboratório de palavras. Descrevendo personagem. Leia o texto a seguir. Perto de uma floresta densa, viviam uma mãe muito trabalhadora e sua filha, que andava sempre com chapéu vermelho, feito pela sua querida e amada avó, e por isso a chamavam de Chapeuzinho Vermelho. Chapeuzinho Vermelho era muito esperta, adorava brincar e estava sempre alegre, sorridente e disposta a ajudar a mãe. Copie do texto os adjetivos que indicam as características das personagens. Então, as personagens desse texto são a mãe, a avó e a Chapeuzinho Vermelho. Leia o texto novamente e vá grifando esses adjetivos que descrevem as características das personagens e depois você copia aqui nos espaços. Lembrando que adjetivos são palavras que vão expressar uma qualidade da pessoa. Por exemplo, bonito, carinhoso, inteligente, gentil. Número 2, desenhe o lobo mau. Depois, escreva um pequeno texto sobre ele e suas características. Então, você vai falar como você imagina que o lobo mau é, quais as características que ele tem. Tanto as características físicas, quanto as características de personalidade. Por exemplo, ele é malvado e por aí vai, ok? É isso por hoje, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado de estar com a prof na aula de hoje e com a Chapeuzinho Vermelho também. Escrevam aqui nos comentários se vocês gostaram, tá bom? Um beijo, até amanhã, tchau!